Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, eu convido você, se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo, caso desejar. Hoje eu quero estar tratando aqui de um assunto um tanto quanto que polêmico para alguns, para outros não, que é referente ao uso de tatuagem. Muitos têm tomado um texto bíblico, que é o texto de Levíticos, capítulo 19, e o versículo 28, para fundamentar, para tomar como base a respeito como uma proibição referente ao uso da tatuagem. E este texto bíblico, muitos têm dito, melhor dizendo, né, que é uma evidência clara a respeito de uma evidência bíblica que comprova a proibição do uso de tatuagem. Então, o que acontece? Através aqui de algumas considerações, de forma objetiva, simples, eu quero estar aqui trazendo alguns esclarecimentos a respeito deste texto. E, é claro, não somente nas minhas palavras, mas procurando aqui evidenciar, contextualizar e trazendo aqui também através de algumas obras, no caso, para ver se de fato este texto ele pode ser tomado como uma base para se fundamentar tal ideia ou não. Quero deixar claro aqui que o meu propósito neste vídeo não tem como objetivo dizer se é errado ou não, mas apenas esclarecer este texto bíblico aí, no caso, né, onde muitos têm evidenciado, têm tomado como base para afirmar tal conteúdo, né, tal ideia. Então aqui nós temos o texto de Levíticos, né, capítulo 19, versículo 28, que diz assim, isso aqui é uma Torá comentada, no caso, né, Torá comentada, tanto que aqui você tem o texto em português, aqui você tem, ó, o texto hebraico, né. Então aqui diz assim, ó, no versículo 28, pelos mortos não farei incisões em vossa carne, nem no vosso corpo. Imprimireis marca, aqui ó, marca alguma. Eu sou Jeová. Então, esta palavrinha aqui ó, marca, se nós vir aqui um pouquinho ó, no texto hebraico do lado está aqui ó, que é essa aqui ó, né? Deixa eu puxar aqui um pouco mais aqui ó, KK, né? KK. Está aqui na forma de um substantivo, né? Então, esta palavrinha hebraica aqui é essa aqui traduzida, né? E o sentido, né, o significado desta palavra aqui, como dito por alguns, né, ela está ali relacionado com a definição de tatuagem. E, de fato, né, isto é algo lógico e concreto, mas nós estaremos vendo a respeito desta tal ideia. Se ela é, de fato, se essa ideia de não fazer tatuagem é uma ideia que, de fato, pode ser tida e tomado como base este texto bíblico aqui, por mais que ele venha falar daqui para não, como diz aqui, pelos mortos, não farei incisões em vossa carne, nem no vosso corpo, imprimireis marca alguma, eu sou Jeová. Se esse texto ele pode ser tomado como base para nós, né? Então, dando início aqui através desta obra, desta Torá, então aqui eu já deixei claro, né, que esta palavrinha aqui, que está aqui no texto hebraico, né, que tem o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Então agora vou estar dando continuidade aqui, para ver se de fato, o que é que as obras, o contexto, tem como propósito tratar sobre este texto aí. Se esse texto bíblico ele pode ser tomado de fato como base para fazer uma aplicação para o contexto da nossa época. Então eu vou estar retirando neste momento aqui, esta obra aqui, esta Torá, neste momento aqui eu estarei retirando, para estarmos dando aqui uma olhada, no caso agora, nesta outra obra aqui, que é aqui o interlinear, né? O interlinear aqui do Dr. Edson.
né? Interlinear hebraico-português. Então aqui você tem aí, ó, o capítulo 19 e o versículo 28, né? Aqui diz assim, né, na tradução dele, literal: e incisura por pessoa morta não colocareis na vossa carne, e inscrição de tatuagem nem colocareis em vós. Eu, Adonai. Então nós podemos ver claramente que, de fato, né, a palavra ali naquela Torá foi traduzido como marca, né, a palavra hebraica. Já aqui, neste interlinear hebraico-português, foi traduzido de fato como tatuagem, né? Está aqui, né? KK, né? Então, esta palavrinha aí, tatuagem, de fato, ela existe neste texto bíblico, né? Não é uma invenção, como muitos dizem, mas a questão agora que vem à tona, que entra em jogo, é saber se este texto aqui, que contém esta palavra, ela pode ou não ser aplicado a nós, no contexto da época. Bem, eu quero aqui adiantar de antemão que fazer uma aplicação deste texto para nós, no contexto atual, é aplicar um texto fora de contexto. Por que eu digo isso? Porque este texto aqui, no caso, ele está de forma objetiva e direta, sendo aplicado dentro das leis que foram estabelecidas para Israel. Por que eu digo isso? Como eu posso ver? Porque se nós voltarmos no versículo 27, o versículo 27 diz assim, ó: não aparareis a beira da vossa cabeça, e nem danificareis a beira da tua barba. Ou seja, muitas pessoas dentro do nosso contexto cristão não usam barba. Então, como que vai poder aplicar este texto que antecede esse daqui à mesma pessoa, né? Neste mesmo texto aqui, ainda se você voltar um pouco mais, você vai ver que, ó, que diz, ó, e no ano quinto comereis o fruto dela, né? Comereis o fruto dela, daí aqui diz assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho só, para acrescentardes para vós o produto dela, eu, Adonai, o vosso Deus. Daí diz assim aqui mais embaixo: não comereis com sangue e nem adivinhareis. Então nós vemos aqui, ó, que de fato existem muitas advertências que são aplicadas de forma objetiva às leis que foram escritas e determinadas para o povo de Israel. Se voltarmos um pouco mais aqui, ó, você vai ver que diz aqui assim, ó, olha aqui, ó: e quando fordes para a terra e plantardes toda árvore, comida, e plantardes toda árvore, comida, né? Mas não colhereis o prepúcio dela, o fruto dela, de 3 em 3 anos será para vós, e circuncisos não será comido. Então, tem muitas questões que nós vemos aqui, como exclusivamente essa, que não pode aparar o canto da barba, né? Se nós formos no versículo 30, por exemplo, você vai ver que ali no versículo 30 manda guardar, no caso, né, o sábado. Então, né, diz assim que os meus sábados, no versículo 30 diz: os meus sábados guardareis e o meu santuário reverenciareis, eu e Yahvé. A questão é, se eu pegar esse texto aqui para fazer uma aplicação para nós, cristãos ocidentais, né, que vivemos aqui agora, dentro de um contexto completamente diferente. Logo, eu vou ter que então fazer uso dos versículos que antecedem e que sucedem esse. Porque seria um equívoco eu fazer uso simplesmente deste texto bíblico aqui. Dizer que somente esse texto que me importa, e o versículo 27, que fala sobre não aparar o canto da barba, o 25, que fala para não comer carne com sangue, o versículo 30, que fala para guardar os sábados, e dizer, não, esses textos bíblicos não me importam. O que me importa e me interessa simplesmente é só sobre o 28, porque o 28 daí está alinhado ao meu pensamento com a proibição contra o uso de tatuagem. Então, se eu fazer uma interpretação e uma aplicação desta, eu vou estar aplicando o texto fora de contexto, e isso se torna uma heresia. O que eu preciso entender é que se eu fazer uso do versículo 28,
no caso, eu tenho que também fazer uso do 29, do 25, do 30, ou seja, não posso cortar a barba, não posso nem arredondar os cantos, não posso, devo de guardar o sábado, não posso comer carne com sangue, e por aí vai. É uma série de sequência de leis que são aplicadas diretamente e unicamente, exclusivamente para o povo de Israel. Então, já quero adiantar de antemão aqui que este texto aqui, ele não pode, no caso, ser aplicado para nós dentro do contexto ao qual vivemos. Outro sim, esta palavra aqui, no caso, por mais que aqui seja uma proibição para não fazer inscrição de tatuagem, mas é uma aplicação diretamente também feita para o povo de Israel. Como eu disse, o propósito e finalidade não é fazer apologia ao uso de tatuagem e nem incentivar, apenas demonstrar o que o texto está dizendo dentro do seu referido contexto. Eu vou estar agora aqui neste momento tirando este interlinear para estarmos dando uma olhadinha só em um dicionário para ver a definição desta palavra, se de fato ela significa tatuagem. Eu vou estar retirando este interlinear aqui neste momento. Então, aqui agora nós temos aqui, ó, está aqui, esse aqui é um dicionário hebraico-português, e aqui nós temos a palavrinha aqui, ó, está ali, ó, K-A-K, né, K-A-K, está aqui, né, que está relacionada à palavra hebraica que ele antecede, no caso, né, que está aqui, Ketoret, no caso, né, ou Ketoret, melhor dizendo, né, Ketoret, não, perdão, isso daqui não é, eu olhei a longa distância um pouco, esse aqui é um vet, no caso, né, é Ketovet, no caso, isso aqui. Ketovet, né, que está relacionado a esta outra palavra aqui dentro do texto, né? E aqui nós temos aqui, ó, o texto de Levíticos, capítulo 29, capítulo 19, melhor dizendo, e o versículo 28, né? E a definição que da palavra é tatuagem, no caso, essa palavra aqui, ó. Então, nós temos aí o texto, marcado nesse dicionário, né, o qual foi tomado como referência nesse dicionário hebraico-português. Então, de fato, esta palavra aí significa, assim, um dos significados, né, é tatuagem, no caso, né, dentro de uma contextualização agora mais atualizada. Então, o que eu quero dizer? De fato, a palavra significa tatuagem, né, uma das definições dela, não tem para onde correr. Está de fato ali registrado no texto de Levíticos 19, 28, conforme está expresso aqui, né? Só que a questão é saber agora da aplicação do texto, né? Do texto dentro do contexto. E a quem foi dirigido, né? Esta lei, no caso, né? Então, vou estar retirando agora este dicionário, porque nós já observamos a palavra sendo utilizada numa tradução mais simples, como apareceu na Torá, como eu mostrei, né? Que estava ali registrado como marca, e geralmente nas Bíblias é o que aparece, né? Não farei marca alguma, né? E já demos uma olhada agora no interlinear hebraico-português, onde aparece realmente a palavra tatuagem. Agora já olhamos aqui este dicionário, que de fato também traz ali como uma das definições como tatuagem. Agora estaremos dando uma olhada aqui no contexto histórico, cultural, para ver o que eles falam referente ao capítulo, melhor dizendo, 19 e o versículo 28, referente, no caso, a este texto bíblico. Vou estar aqui neste momento aqui, removendo aqui, só um momento. Deixa eu estar tirando aqui. E eu vou estar aqui, abaixando aqui um pouco, para você ficar mais próximo, no caso, né? Deixa eu centralizar aqui, sim, para ficar mais melhor. Que você possa ver aí bem, no caso, né? Então aí você tem aqui, ó. Aí dá pra ver bem, né? Talvez fique um pouquinho trêmulo, talvez fique um pouco trêmulo a imagem, mas vai dar pra ver. Então aqui referente ao capítulo 19, versículo 28. O que acontece? Esta obra aqui é uma obra do contexto histórico-cultural, e vamos ver aqui o que eles dizem, ó. Fazer cortes no corpo por causa dos mortos. Algumas práticas cultuais, né, e de luto,
e incluíam fazer cortes pelo corpo. Veja 1 Reis 18:28, Jeremias 16:6, 41:5. Talvez o objetivo fosse atrair a atenção dos deuses, ou afastar os espíritos dos mortos, ou então demonstrar tristeza e aflição de modo mais forte do que o choro. A proibição pode ser decorrente de uma associação com a religião cananeia. O ciclo ugarítico de histórias sobre o deus Baal, 1600 a 1200 a.C., descreve que El, a divindade superior, numa demonstração de luto pela morte de Baal, cumpre o ritual de jogar cinzas sobre a cabeça, vestir pano de saco e cortar-se com uma navalha. O texto diz que ele fez sulcos em seu peito, como em um jardim. Então aqui, segundo a própria mitologia descrita, no caso, dentro do contexto cananeu, demonstra ali o próprio Baal, praticando o ato de se cortar com uma navalha, E aqui em cima diz assim, algumas práticas cultuais e de luto incluíam fazer cortes pelo corpo. Então já era um costume praticado pelos povos, vamos dizer assim, os povos que estavam ali habitando ao redor da região de Israel, no caso, como aqui exemplo, o povo cananeu, no caso. Então era um costume desses povos se cortarem, no caso, ali em algumas práticas cultuais, no caso, de luto, incluía esse uso e esse costume de fazer cortes pelo corpo. Então por isso veio a proibição diretamente a Israel para não praticar o tal ato, descrita na lei no versículo 28, de forma clara e explícita. Vamos ver aqui agora o que fala sobre a tatuagem. Bem, diz assim, a proibição quanto a fazer marcas na pele pode estar relacionada à tatuagem ou à pintura do corpo como parte de um ritual religioso. Essas marcas talvez servissem para proteger a pessoa dos espíritos dos mortos ou demonstrar sua adesão a determinado grupo. Algumas evidências nesse sentido foram encontradas em escavações arqueológicas nas tumbas dos citas anteriores ao século 6 a.C. A lei israelita talvez proibisse essa prática por envolver uma alteração feita pelo próprio homem na criação de Deus, diferente da circuncisão que era ordenada por Deus. Então, o costume de fazer a circuncisão também, vamos dizer assim, tinha como objetivo fazer ali um corte, não dar um golpe na carne, para a remoção do prepúcio. Só que o que acontece? Este costume, este golpe, era, então, segundo a narrativa bíblica, era descrita e ordenada pelo Eterno. Já em contrapartida, o costume normal de fazer tatuagem, de dar golpes no corpo, praticando ali feridas, dando golpes na carne, praticando o uso ali como que se fosse fazendo tatuagens, no caso, isso já de forma voluntária, sem ser ordenada por Deus, aí já estaria então trazendo uma ideia que estaria, no caso, uma ideia denotativa, no caso, que estaria relacionado com as práticas cultuais de luto, que eram praticadas pelos povos que estavam ao redor, que incluía ali, no caso, nos lutos ali, no caso, fazer cortes pelo corpo, conforme está descrito aqui anteriormente, ao qual eu fiz a leitura. Então, o que acontece? O Eterno, sabendo do costume dos povos, segundo a narrativa bíblica, ele procurou orientar o povo dele, Israel, para não praticar, no caso, o mesmo ato, de dar golpes na carne, de fazer marcas sobre a carne. Por que ele falou isso? Para que o povo de Israel não entrasse no mesmo costume que os povos pagãos tinham, os povos de outras culturas, que praticavam isso de acordo com a crença e a fé deles a outras divindades. E o Eterno, sabendo disso, então, fez essa proibição em Levíticos capítulo 19 e o versículo 28. Mas um detalhe tem que ficar claro aqui. Esta lei que o Eterno deu foi referente de forma direta e objetiva para o povo de Israel. Mas o porquê disso?
porque o povo de Israel vivia dentro de um contexto onde as pessoas tinham por costume praticar este ato pagão, no caso, que assim podemos dizer, no caso, né? De forma simples e voluntária e de forma aleatória, fazer golpes na carne. Então Deus, sabendo disso, aplicou esta lei que foi diretamente aplicada de forma objetiva para o povo de Israel. Ou seja, Israel estava inserido dentro de um contexto onde o uso era comum de forma desnecessária. Agora, eu não posso pegar esse texto e querer aplicar dentro do nosso contexto, porque o nosso contexto é diferente. Outro sim, esta lei foi determinada, no caso, dentro do contexto do capítulo 19, explicitamente, objetivamente para a nação de Israel, e não para nós, cristãos, no caso, né? Então, de forma aqui objetiva, aqui eu quero concluir aqui a minha fala, referente a respeito disso, e dizer que o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, dentro do contexto do capítulo 19, no caso, né, não pode ser tomado como base, como fundamentação, para querer afirmar e dizer que este texto pode ser aplicado a nós. A não ser que nós que eu digo, quem quiser fazer uso desse texto, venha também fazer uso do contexto por inteiro. Passe a guardar o sábado, não aparar o canto da barba, passe a não comer carne com sangue, passe a não cortar ali, arredondar o cabelo e assim por diante. Aí a pessoa estará, de certa forma, indireta ainda, no caso, né, se inteirando de forma relativa dentro deste contexto. Mas caso contrário, quer fazer uso simplesmente do versículo 28, isso é uma heresia, eu posso assim dizer. Porque texto fora de contexto vira heresia, vira pretexto para a heresia, para querer defender simplesmente aquilo que está alinhado ao seu pensamento, à sua crença e à sua fé. Então, pessoal, quero encerrar aqui este vídeo, né? Como eu falei, o meu objetivo não é fazer apologia ao uso de tatuagem, né? E também nem incentivar, apenas demonstrar, no caso, né, para ficar claro aqui, que este texto não pode ser tomado como base, porque ele foi escrito e determinado unicamente para Israel. Então é isso, pessoal. Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Obrigado pela tua atenção. Vou reforçar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? E até um próximo vídeo.